Pessoal, olha eu de novo aqui. Agora eu vou conversar com a Diana. A Diana é terapeuta ocupacional e eu quero saber dela o que é terapia ocupacional. Oi, Diana, tudo bem? Oi, Sheila, tudo bem, você? Também. Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, né, de nível superior, né, é um curso que leva em torno aí de 4 anos e meio a 5 anos, né, a nossa graduação, e o foco da terapia ocupacional é que as pessoas, elas sejam mais independentes possíveis, né, e autônomas no desempenho das suas atividades do dia a dia, né. O terapeuta ocupacional, ele pode estar atendendo desde um bebê, desde quando ele nasce, até o idoso, né, que é o caso aqui da instituição, né, que eu trabalho aqui com os idosos, no formato individual e também em grupo. Mas e qual é que é o tipo de terapia que se ocupa com eles? Ah, sim, importante essa pergunta. Então é assim, com os idosos, né, o nosso foco é que eles tenham, né, o máximo de qualidade de vida nessa fase da vida, né, e que a gente, permita que eles sejam mais independentes, o mais autônomo, que a gente consiga resgatar atividades que eles faziam antes, né, mas por conta das limitações físicas, cognitivas, sociais, né, impedem esse idoso, né, de estar mais ativamente, né, mais funcional ali, no seu dia a dia. Então a terapia ocupacional, ela utiliza recursos para estimular a memória, para estimular a comunicação, a interação social, né, porque nessa fase o idoso tende a ir se isolando, a participar menos, né, a interagir menos com a família, com os amigos, né, dentro da própria instituição também. E isso, Diana, é uma coisa assim que eles vão se tornando assim. Será que é pelo como que eu posso te dizer? Porque eles não conseguem mais fazer o que eles faziam antes, é o psicológico que vai Então, deixando eles assim? isso. Então, a terapia ocupacional, né, nós terapeutas ocupacionais avaliamos individualmente cada idoso, né, para a gente também respeitar a história de vida, os gostos, né, Uhum. as crenças que são muito importantes, né. Então, no individual, a gente consegue entender o porquê aquele idoso está perdendo a sua funcionalidade, está participando menos, né, no meio em que ele convive. Pode ser por uma perda cognitiva, né, uma demência, né, que possa muitos aqui dos nossos idosos, né, têm, né, uma demência de Alzheimer, ou às vezes é uma demência secundária, né, por um algum outro diagnóstico, né. Temos idosos que têm Parkinson e que estão evoluindo com uma demência também, né, e isso interfere no desempenho das atividades dele, né, na alimentação, né, no autocuidado, ali na parte da higiene. Muitos deles já não conseguem mais caminhar sozinhos, ou eles precisam, de um andador, de uma cadeira de rodas, ou estarem apoiados, né, para conseguir caminhar, né, se deslocar sozinhos aqui dentro da instituição ou fora, né. Então, assim, alguns, podem até ter essa independência, né, na mobilidade, na locomoção, mas, o emocional ali, o psicológico, né, também interfere sim, né, alguns idosos apresentam diagnóstico de depressão, né, porque assim, são muitas perdas, né, perdas funcionais, perda de amigos, perda de familiares, de filhos, né, muitos idosos já vivenciaram isso, né, de perder os seus filhos, né, e aí eles vão se isolando, a perda auditiva também, né, faz com porque aí eles não entendem o que o outro está falando, e aí eles sentem vergonha de ficar perguntando, se sentem incomodados e vão, né, Se se fechando. fechando, se isolando, e isso vai afetando. E o fato deles não conseguirem mais fazer as atividades também vai afetando o emocional, né. Muitos, gostavam de ler, de escrever, e hoje já não conseguem por conta da visão, ou é uma limitação motora, já perderam a destreza manual,
né? Então, assim, a gente tem que fazer essa avaliação no individual, para entender o porquê cada idoso está deixando de fazer as suas atividades. E eles interagem bem com isso, Diana? Assim, eles aceitam bem isso, eles concordam? Então, na maioria das vezes, assim, né, do que a gente presencia, eles têm muita dificuldade em aceitar. É um processo, né? É um luto, né? Porque é um apego. É. Né? Antes eu era independente, eu saía sozinho, eu comprava as minhas coisas sozinho. Hoje eu já tenho que pedir se eu quero uma roupa nova. Muitas vezes até nem pede, né? E é isso também que a TO tenta resgatar essa autonomia, né? O que você gosta de fazer? O que ainda é possível, né? Não focar só na perda, mas também na potencialidade daquele idoso, né? O que ele ainda consegue fazer? Né? Ele não compreende tudo, mas o que ele compreende? Ele não movimenta tudo, mas o que ele consegue movimentar? Né? O que ele consegue fazer? E o nosso papel é esse, estimular que ele não consegue fazer a atividade completa, mas ele consegue fazer uma parte, né? Talvez ele não consiga tomar o banho todo sozinho na cadeira de rodas, né? O cuidador tem que lavar boa parte do corpo ali, mas que parte do corpo ele consegue ainda lavar? Então, como deixar que esse idoso participe, né? Não consegue escovar os dentes sozinho por completo ali, mas o que ele consegue? Ele consegue ainda colocar pasta? Não. Então, eu vou colocar pasta, mas ele ainda consegue escovar os dentes. Então, vamos estimular que ele ainda consiga fazer. Que ele ainda saiba que é útil. Exatamente, né? Essa participação traz esse senso, né, de pertencimento, né? Então, e de que ainda ele é capaz de fazer, mesmo com as suas limitações. E, Diana, uma coisa que eu acho que eles têm muita dificuldade é quando eles têm que aceitar uma fralda, um andador. Sim, e eles se sentem constrangidos, tá? Principalmente eu acho que dos dois lados, tanto o homem quanto a mulher, né? Se às vezes é um cuidador homem, né, que vai fazer essa troca, eles se sentem mais constrangidos, ou se às vezes eles precisam do auxílio de um familiar, do filho, da filha, né? E isso tudo acaba impactando mesmo, né, no emocional deles, né? Essa vergonha, ainda mais, né, os idosos que a gente tem aqui são idosos mais longevos, né, que vêm de uma outra época, de um outro pensamento, né? Então, onde o corpo, né, é algo que fica mais escondido, né, que é mais restrito a eles, né? Então, é um processo para se trabalhar, né, que eles agora precisam desse cuidado, que eles já não conseguem mais fazer sozinho, né, as atividades. Que é uma geração que foi criado com muito rigor, né? Exatamente. E que eles foram, assim, educados a não incomodar, a não depender, a não... Então, agora, eles estão numa situação onde eles acham que eles incomodam e que eles dependem. Exatamente. E não é assim, na verdade, né, Diana? Isso é um processo em que todos nós, quer dizer, devemos dar graças a Deus se conseguirmos chegar nessa idade, né? Exatamente. Todos Mas nós vamos passar, né, por essas perdas, né? Acho que hoje o maior conhecimento que a gente tem sobre cuidados em saúde, talvez a gente consiga chegar mais longe, mais funcional, mais ativo, né? Com tantos estudos que tem, né, sobre os cuidados com alimentação, atividade física, né, tantos recursos tecnológicos que hoje a gente também tem, né, acesso, né, e que eles não tiveram na época deles, né? Eles trabalhavam em serviços mais pesados, era na lavoura, na roça, né, eles contam muito isso, né. Então isso trouxe um desgaste muito grande para o corpo, né, principalmente para o corpo deles, né. Então está refletindo hoje. na infância também, Exatamente. quem se criou na roça praticamente não teve uma infância, E isso ontem... não só na roça, Isso, né? Mas eles não tinham uma infância que nem nós tivemos, que nem as exatamente. crianças de hoje Sim. têm. Essa semana mesmo, em um dos grupos, a gente estava fazendo uma atividade de pintura temática e aí eu trouxe o resgate das brincadeiras da infância, né? A gente estava pintando desenhos de brincadeiras que eles costumavam fazer.
E alguns relataram que eles não tiveram essa parte da infância. Porque eles começaram muito cedo a trabalhar, as famílias eram grandes, eles tinham que ajudar, né, os seus pais, então eles começavam na roça muito cedo. Então, uma delas falou assim: eu não tive estudo, eu não sei o que é isso, eu não brinquei, né? Então, essa fase, né, tão importante da vida para o desenvolvimento, alguns deles não tiveram, né? E isso reflete agora. Isso que eu ia te falar. Eu acho que isso reflete muito pesado agora. Exatamente. Tanto no aspecto físico quanto emocional, né? Muitas das mulheres falaram que estudaram até a quarta série, terceira, quarta série, que era até onde os pais permitiam, né? Porque depois eles não viam essa importância no estudo, principalmente para as mulheres, porque elas tinham que ficar em casa ajudando, elas tinham que ir para a roça. E elas tinham que casar e ser dona de casa e cuidar de filho e de marido. Exatamente, elas eram preparadas, né, para essa função, né, de servir, de ser esposa, de ser mãe, né, ocupar esses papéis. E outra coisa que eu vejo bastante, não aqui, fora daqui, né, que às vezes as pessoas reclamam, né, os mais jovens, assim, porque meu pai é muito rígido, porque ele é muito ruim, porque, né, ele exige muito, e já são pessoas mais de idade, né, mas daí eu paro e sempre falo, né, eles dão aquilo que eles receberam. Você tem que parar para ver como foi a vida deles. Essa criação, né? A criação deles. Então, se você parar e observar, eles são bem melhores ainda do que o pai deles foi para eles, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Você tem que ver a história de cada um, né? Exatamente. A gente nunca consegue avaliar, para ter isso é muito importante. A gente nunca consegue avaliar de uma forma em grupo, né? É sempre no individual, as particularidades ali de cada idoso, né? O porquê que ele tem aquele comportamento, né? O porquê que ele está se distanciando, o porquê que ele não quer falar. Claro, a gente tem que entender, né? Tem ali o declínio cognitivo, o comportamento por conta disso. Tem coisas que partem sim da personalidade, né? Porque ele envelheceu, que ele vai se tornar alguém mais tranquilo, né? Tem os ranzinhos por natureza. Que né, associa-se muito isso, né, ao idoso, a pessoa mais velha. Não, isso ele já carrega lá de trás. Que tem gente que já é ranzinho desde cedo. Pode dar uma intensificada nessa fase agora da vida, porque o idoso, ele perde uma parte do filtro dele ali, digamos assim, né? Então, assim, às vezes pela demência, mas outro porque ele tá numa fase que ele não dá mais importância para o que o outro vai pensar. Ele fala mesmo, né? E aí, às vezes, a gente tem que ir dando, né, uma contornada para não gerar atritos, né, entre o grupo, né? Porque, né, são várias pessoas que moram aqui, né? Divergem muito os pensamentos. As crianças até não tanto, né? Boa parte aqui da casa é católica, né? Mas mesmo assim, diverge muito as ideias, a forma que eles foram criados, né? O acesso, alguns tiveram mais acesso ao estudo, outros não, né? De trabalhos um pouco mais braçais, né? Que se distanciam aí um pouco desse meio, né? Acadêmico, digamos assim. Mas outros, a gente tem que ir impondo às vezes alguns limites, né? Para ter, né? O respeito, né? Entre, né, os moradores. Então, aqueles que têm ali um cognitivo, assim, mais, né, suficiente para isso, digamos, né, a gente tenta dar uma contornada. Mas eu vejo que sai bem a contornada, né? Eu vejo que o trabalho dá boa. Sim, porque a gente trabalha em equipe, né? O trabalho tem que ser um trabalho multi, né? Inter, né? Onde as profissões, elas acabam ali se misturando, interagindo, né? Entre elas, né? Essa discussão de casos que a gente faz semanalmente é muito importante, né? A gente está, né, mais próximo, né? Do que o outro também está fazendo, né? Do que a físio está fazendo, do que a farmácia, a enfermagem, né? Então, assim, quem está mais próximo no dia a dia são os cuidadores e enfermagem, né? Eles conhecem com mais
profundidade ali, né? Cada idoso, o jeitinho de cada idoso, né? Então, nós, a equipe multi, é muito importante que a gente tenha essa comunicação mais próxima com eles, porque, né, eu brinco com eles que estão no tete a tete ali no dia a dia, né? Esse Exatamente. cuidado, né? E é muito importante essa aproximação também com a família, a escuta da família, porque muitas vezes o idoso já não tem mais essa condição, né, de relatar, né, sobre a sua vida, sobre a história de vida deles, o que eles gostavam de fazer, e aí a gente vai na fonte. E uma outra coisa, toda história tem os dois lados, né, Exatamente, Tiana? exatamente, né? Porque às vezes eu conto para você o que convém para mim. Sim, sim. E aí a gente vai filtrando, né? Enquanto profissional, a gente vai filtrando o que é importante ali, né? Para Que nossa na verdade, atuação. na verdade agora, o importante é que eles fiquem bem. Exatamente. Promover o máximo de qualidade de Isso. vida para eles, né? E que eles consigam participar o máximo possível, né? Mesmo com as suas limitações. Mas achei muito bom tudo que você me falou e depois eu quero que você me conte, fora daqui, porque eu não sabia que terapeuta ocupacional trabalhava com criança também, que eu quero pegar a criançada e ponhar tudo para trabalhar. Olha só. Largar a mão de circular, gente do céu, punhar as crianças tudo para fazer serviço. Acabar com essa coisa de circular, ó, só joguinho. Verdade. Tem idade para isso, tem um tempo, né? Então, é isso aí. Pessoal, essa é a Diana, adorei conversar com ela e ela me explicou certinho e tudo que ela me falou eu já vi aqui eles fazendo. Porque eu já tive aqui, já pesquisei tudo que eu gosto de, ó, bizu, e põe a colher torta. Ô, Gui, me dá um pedaço de troço que tá comendo, hein? Pessoal, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até semana que vem. Dê um adeus por eles. Tchau, tchau, pessoal.